Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo, na expectativa da chegada a Porto Alegre do novo contratado do Grêmio, o atacante Diego Tardelli. Todo mundo de prontidão, a torcida do Grêmio já está lá no Aeroporto Salgado Filho. Aeroporto Salgado Filho não, né? É o Portão 8 ali Mudou na agora, Sertório. mudou o nome agora. Agora sim, não, essa é a administradora, né? Que a administradora, quem é a... Como é que chama? Os aeroportos foram, me faltou a expressão agora, me ajudem, Concessão. Otávio, Guilherme, a concessão do aeroporto. A concessionária é a Fraport. Obrigado, Guilherme. Diogo e o Bruno também aqui. E agora é o Porto Alegre Airport. Chique. Porto Alegre Airport. Ou... Agora eu só quero... Famoso Salgado Filho, né, Diogo? Eu já quero dizer o seguinte, eu quero saber quem é o gênio que fala que chegada de jogador grande, de grande nome, ou de grandes conquistas, tem que ser no Portão 8 na Sertório, que é desse tamanho. A Sertório é desse tamanhozinho. Não dá pra ser lá no portão padrão, onde não vai incomodar ninguém. Futebol é uma coisa importante, a gente vive do futebol, eu sei, é o nosso ganha-pão, mas tem muita gente que vai trabalhar e vai trancar a Sertório de novo. A Sertório já é uma porcaria. Por que não faz a chegada no saguão? Qual é o problema? Ali é o DENIT, o DENIT não, é o... Perdão, a empresa que... ANAC não permite, mas que se faça a chegada de grande porte porque atrapalha a movimentação dos usuários do aeroporto. Mas da cidade pode atrapalhar. Mas a cidade pode atrapalhar, né? É que é muito chato falar isso, eu sei, soa chato para quem está nos ouvindo, mas é que assim eu fico pensando naquele cidadão que tem que correr de um lado para o outro e tem que passar pelo Sertório. Em 30 minutos vai estar tudo bloqueado ali. Tá, e aquele outro portão que tem do lado, É o que eu sugiro, o 3. O 3? Que é o portão do aeroporto velho, né? O Felipe Viseu desembarcou lá, O Viseu desembarcou ali, o Guerreiro desembarcou ali. O Renato, quando chegou, desembarcou ali, naquele dia eu lembro. É que o Tardelli, para a torcida, é muito maior. Não, né? mas seria mais razoável que fosse ali, realmente. Eu concordo. Porque ali você já está numa parte de estacionamento do aeroporto. Isso, Não exato. atrapalharia a circulação. Mas, enfim, Não isso aí tem que ser demandado. Claro, Mas tem que ser justamente demandado porque a gente espera que continuem acontecendo eventos como esse, chegada de jogadores importantes, enfim, das equipes daqui, quando conquistarem os títulos fora de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, a gente espera isso. Não é? Detalhe, não é uma coisa do Grêmio. Não. Isso é uma determinação da ANAC, do aeroporto, enfim, Isso. Falamos aqui na concessionária, que é a Fraport, isso tem que ser, talvez, não sei se pelos órgãos de trânsito aqui, no caso a EPTC aqui de Porto Alegre, para que não fique prejudicado o trânsito. De qualquer maneira, o torcedor já está lá e lá também está o nosso colega o Pedro Oliveira, que daqui a pouco vai nos trazer informações diretamente do aeroporto com a chegada do Diego Tardelli. Que negociação, sim. Deixa eu só falar antes aqui, você mandar, nós já temos algumas participações aqui. O meu sogro, tá lá de São Paulo, meu sogro é colorado, então ele está de bronca com o Bavaresco aqui. Tá? Que o Bavaresco está falando muita groselha, o Bavaresco aqui no programa. Mas o Bavaresco não está aqui no programa hoje, tá? Mas vai estar na próxima semana conosco aqui, sem dúvida alguma. Então, vocês participem conosco, vocês podem participar ou pelo Facebook, RDC TV Digital, tanto para o Facebook, para o YouTube, como para o Twitter. É para você acessar e estar conectado conosco aqui no Virando o Jogo e em toda a programação da RDC TV. Se você preferir mandar o seu recado, pode ser pelo WhatsApp, 998 15 99 90. O Diogo Rossi já está ali atento para receber os seus recados. Tá bom? E você nos assiste, você sabe, né? No Rio Grande do Sul, pelo sistema da NET, canais
24 e 524, ou se você preferir, né, pelo Facebook, pelo o site rdctv.com.br/ao vivo, você acessa diretamente o player do nosso site, tem a programação real time da RDC TV. Então, não tem como você não nos acompanhar aí, não estar conectado conosco, porque você sabe, a RDC TV conecta o Rio Grande e conecta o Rio Grande com o mundo também, tá bom? E conectado ficou o Diego Tardelli, né? Finalmente a definição ontem, a pressão do Renato funcionou e vai ser bom para todo mundo. Eu acho que só tem um, talvez, que não fique tão bem nesse quadro emoldurado agora com o Diego Tardelli. Que é? O André. Bah, Rogério, eu vou te dizer o Porque seguinte... se o Jael fosse embora, ficaria o Viseu e o André. Tá, Tá? beleza. O Jael vai embora. Já foi. Vai ficar quem? O Tardelli e o Viseu. Ficou rico, né, o Jael? Só para lembrar. Não, ótimo, ótimo. Já é Aliás, que há 2 anos atrás tinha um salário inferior, metade do grupo do Grêmio. Agora vai ganhar mais que quase todo mundo. Sim, vai ganhar mais que todo mundo. Vai Já- ganhar quase igual ao Tardelli. O Jael 2 anos atrás ganhava como a gente, né? Como tu, né? Ganhava, era... Feijãozinho, ganhava 3 Não, mas lá na Quando época ele do chegou Joinville, no Joinville era banana. é isso que eu estou falando, né? Salário de 900 mil, mais ou menos isso? Agora é 900 mil. No Japão? No Japão. No Japão. Não, e eu vi uma manifestação nas redes sociais É justo, né? do Alberto Guerra, do vice-presidente, o diretor de futebol do Grêmio, como queiram. E a manifestação do Alberto Guerra é algo assim que deveria ser exemplar, inclusive, para dirigentes de clubes de futebol, quando algum jogador que foi ou relevante ou teve uma importância relevante em conquistas da equipe, ou mesmo para a equipe, mesmo que não tenha havido conquistas, né, que seja isso de exemplo. A manifestação dele foi de agradecimento, né, para o Jael nas redes sociais. Publicamente, o Alberto Guerra fez esse, e acredito, né, que o Alberto Guerra, quando fala por ele, fala também pelo clube, fala pelo Grêmio. E sem dúvida alguma, ontem aqui, o Bavaresco estava lembrando, se não me falha a memória, quem é que estava conosco aqui? Bavaresco, Na bancada. Thiago. O Thiago, acho que foi o Bruno. Bruno Não, foi o Bruno também. que estava sentado à minha esquerda aqui ontem, que lembrou justamente do Jael, da importância que o Jael tinha tido. Ou foi o Bavaresco, não importa. Tá? Ou foi tu mesmo, porque a gente fala tanto e tanta coisa aqui no programa que daqui a pouco eu já faço confusão de quem Qualquer um falou. de nós. Mas disse elogiando o Jael. Não, nesse sentido, lembrando inclusive das participações do Jael em momentos importantes e decisivos de conquistas do Grêmio. Então, eu quero cumprimentar ao Jael, que está fazendo aí a sua independência financeira, indo para o Japão e vai para um belo país. Qual é o clube, qual é a cidade? que FC Tóquio. vai ficar em Tóquio Vai morar mesmo, em Tóquio. ficar na capital. Então, beleza para ele. E cumprimentar Vai ao jogar com 2 Alberto. brasileiros lá ainda. Quem é que está lá? O Diego Oliveira, que é um atacante, que teve umas passagens assim por alguns clubes de São Paulo, trabalhou com o Guto Ferreira na Ponte Preta, em 2015. E também com o Arthur Feitosa, um volante que passou pelo Novo Hamburgo, logo após a conquista do Campeonato Gaúcho. São os 2 jogadores que atuam hoje lá no FC Tóquio. Muito bem. Que serão os melhores amigos de Jael daqui pra frente. Claro. Aí o Jael vai conquistar com aquele jeito. E o Jael já tem, né, o olho meio puxado, já é meio estilo oriental também, ele vai conquistar na chegada lá o pessoal e pelo espírito E dele. a gente elogiava aqui, parecia uma crítica, mas não era um elogio. O Jael, ele sabe se marketear, ele é um cara bom de marketing. Olha aqui em Porto Alegre, né, ele começou a tomar chimarrão, usava roupas, né, tradicionais gaúcha, pilcha. Então é um cara que sabe também. Mas né, viver isso funciona para nós outros adultos. O Jael tem algo que eu considero assim que você não tem como mensurar e que é uma coisa natural. Quando você encanta as crianças também, quando você consegue ser ídolo das crianças. Né? Porque com as crianças não adianta você programar nada. Né? Ou você cai nas graças das crianças ou não. E o Jael passou a ser ídolo da molecada. É que o Jael tem uma coisa que eu acho, pelo menos me parecia, que era o seguinte: o Grêmio, instituição de futebol,
ele tem uma marca que é da raça, da vontade, né, da determinação. E o time atual do Grêmio não era tanto assim, era um time mais técnico, mais vistoso. Então o Jael era a representatividade daquilo que era o Grêmio. Era um cara que se dedicava, era um cara que se doava, que saía sangrando de campo, aquela coisa assim do Grêmio mesmo. O Grêmio teve, nos últimos anos, principalmente antes de começar, de retornar a conquistar títulos, muitos jogadores assim, com entrega, que se dedicavam, que vestiam a camisa, que davam carrinho, mas que não eram bons, que não davam resultados práticos. O Jael é um jogador que vestiu a camisa desse jeito e que conseguiu conquistar a Libertadores, conquistar a Recopa, um jogador que deu muitas assistências, que fez gols, então é um jogador que conseguiu se completar nisso, e a torcida, por ver nele um jogador com dificuldades técnicas, acabou abraçando ele justamente por esse carisma, e a torcida, todo jogo que ele foi substituído na arena do Grêmio, ele saiu aplaudido. teve Para outro mim ainda tem uma negócio, questão né? semântica nisso aí, né? Qual é? Bom, ele vem do Joinville, o clube que recente tinha sido rebaixado, um jogador que ninguém conhece, que se chama Jael e tem o apelido de Cruel. E aí ele vem de um time da terceira divisão com uma pecha quase, né? E aí ao longo do tempo ele vai se adaptando ao clube, como você mesmo mencionou, ele vai caindo nas graças da torcida, e o apelido que antes era quase um motivo de piada, ou então de gozação, vai se tornando uma pecha que as pessoas começam a acompanhar. Ao invés delas tirarem sarro de ser o Jael o Cruel, elas abraçam isso. E outra coisa que eu acho que também caiu no gosto das crianças foi aquele gesto dele fazer, Sim, da musculatura privilegiada. Aquilo parece um super-herói. Né? Pode ser. E as crianças veem muito isso de É uma super-heróis, assinatura têm do que o Diogo imaginação. disse, né? Do Rogério, espírito, da força, da raça. Por muitas madrugadas eu acordado, 1 da manhã, o Jael gosta muito de fazer as lives no Instagram dele. E tem a filha dele, tem o filho do Cortez, né, que são da mesma idade. Vão até sentir saudades uns dos outros, tinha as brincadeiras nas redes sociais. Mas a quantidade de crianças, né, de adolescentes nas lives do Jael comentando, chamando de ídolo, é muito impressionante. Como diz o Márcio Martins Fraga aqui, Jael tem carisma. E é exatamente isso. Ele é um cara carismático. E carisma ou se tem ou não se tem. É natural. Exatamente. Bom, então, cumprimentos, como eu estava dizendo, ao Jael e agradecimento pelo que ele fez aqui pelo futebol do Rio Grande do Sul, né, evidentemente que pelo Grêmio, mas enalteceu o nosso futebol aqui, isso foi importante para todos nós. E cumprimentos ao Alberto Guerra por essa manifestação pública que eu reputo exemplar para dirigentes de futebol. Vamos falar de Internacional. O Pedro já tem condições de ir lá ou ainda não? Ele ficou de me mandar em instantes, estou aguardando. Vamos ver, em seguida a gente fala. Só sobre o Tardelli, para a gente não deixar passar, acho que tem um torcedor que ficou na dúvida. Ele assinou um contrato de 3 anos corridos. Saiu aquela cláusula de 60% Isso, de que era o impasse de ontem à tarde, né? Sim. O impasse de ontem à tarde era dos 60%. Se ele ia ter que cumprir 60% para ganhar o terceiro ano, ou se ele ganharia terceiro ano automático. E ele ganhou o terceiro ano automático. O Grêmio não precisa se preocupar com essa questão. Sabe por quê? Será? Porque nós da imprensa vamos ficar sempre com essa história dos 60%. Ah, pode ser. E nós vamos ficar, né, se o Tardelli não estiver jogando, não acredito, porque o Tardelli é um profissional, né? Hoje pela manhã... Não é da turma do chinelinho, como a gente diz. Hoje pela manhã a gente teve a oportunidade... Qualquer coisa está machucado. Eu já tinha tido a oportunidade de ler o que ele tinha escrito, mas hoje pela manhã a gente teve a oportunidade de ouvir ele falando. O Guilherme Alf, que é o dono do site China Brasil, né, que fala sobre o futebol, né, chinês e os jogadores que estão no Brasil, e ele falou que ele, Diego Tardelli, era um dos caras mais profissionais, jogadores brasileiros que estavam atuando lá, no futebol chinês. E ele deixou bem claro uma situação, e eu acho que é isso aí que motiva o torcedor do Grêmio. O futebol chinês hoje, ele já não é mais aquilo que no princípio era, um futebol desconhecido, um futebol que ninguém sabia, que não tinha nenhum jogador por lá. Hoje, o Diego Tardelli foi o maior artilheiro do futebol chinês num campeonato que tem o Pato, o Ricardo Goulart, o argentino Lavezzi, jogadores como o Pelé, italiano. Ou seja, tem vários jogadores que passaram pelo mercado europeu, uma coisa que o Tardelli não fez, e aí ele mesmo assim está na frente desses jogadores. Então, acho que isso aí conta como positivo para o torcedor brasileiro, especialmente o torcedor do Grêmio. E eu vi o torcedor do Atlético Mineiro, olha,
decepcionado, né? Ontem o Muito Levir falou decepcionado. sobre o Tardelli na coletiva, né? Eu e achei- citou os salários atrasados do Atlético como um Olha, empecilho para trazer um jogador tão caro Mas, como o Tardelli. para mim, o Levir Coupe, ontem, na manifestação dele, ele pisou na bola. Pra mim, foi em dodói. alguma... Hein? Pra mim foi dodói. Exatamente, ele não deveria, e eu diria até que ele não poderia, como um profissional, que amanhã ou depois pode estar trabalhando, inclusive, no Grêmio, né? Ele não poderia ter dito justamente essas coisas, relacionando, inclusive, que se o Tardelli viesse com um salário de mais de 1 milhão, né, podia causar problema no vestiário e tudo mais. Quer dizer, Guarda pra si. como diz o Diogo, foi, como é que é a tua Dodói. expressão? Dodói. Dodóizinho, né? O que houve atrás de ti aí, velho? Ah, me abandonaram. O que houve essa conexão aí? Ah, agora sim, tava pensando. Tá iluminado Me no... abandonaram. E aí, sabe, então pareceu realmente uma dor de cotovelo do Levir Coupe e entendo como absolutamente imprópria e desnecessária a manifestação dele nessa consideração. Ok, ele pensou no lado do Atlético, mas ele tem que pensar também que ele é um profissional e que tem que respeitar o outro clube que está contratando o jogador. Enfim. Rogério, você estava falando sobre a situação do Tardelli, enfim, falou sobre o André. E eu tenho uma pergunta. Não sei se todo mundo vai querer responder agora, até vou propor aqui para o âncora. O que é melhor para o André? Ser reserva do Jael ou ser reserva do Tardelli? Ser reserva do Tardelli. Pô, sem dúvida. Só que eu tô Tem com uma é questão... um copo meio cheio daquela situação. Olha, Só que eu acredito, só Rogério, o Tardelli, como disse, até o Renato disse, ele pode exercer 3 funções dentro de campo. Eu acredito que num futuro muito próximo o Grêmio pode ter Everton na esquerda, claro que todo mundo já imagina o Everton indo para a Europa no meio do ano, Sim. o Tardelli na direita e o Viseu de centroavante. Uma visão que eu acredito porque o Tardelli pode exercer a função que é do Montonha, hoje do Marinho, e o André seria reserva de Viseu. aí que eu queria chegar. Exatamente. Não, acho Para que também mim, não ele seria não é ruim pra reserva do Tardelli. Pode existir, né? São variações. Ele era a reserva do Jael e vai ser reserva do Viseu. Bom, eu sou chato, eu sempre digo isso. O Tardelli não joga desde novembro. Esqueçam o Não, vai Tardelli demorar. no mês que vem. Ah, tudo bem, tudo bem. Nós estamos falando numa situação hipotética de que fosse agora, que ele entrasse agora no time. Hoje, Eu duvido. Diogo Rossi, Duvido o Renato Tardelli é colocar. titular na estreia da Libertadores? Não, 6 de março, não tem como. Não tem como. Olha, só se ele tem um biotipo físico invejável. Né? Mas tem, né? Ah, mas Ele vai ter ele que se preparar em 15 ele dias. Ele é Rogério. longilíneo e ele é um jogador que está sempre em forma. Mas pelo em que se 15 fala. dias? Não. Um cara que não joga desde novembro? Mas e o que ele estava fazendo? Ele estava Não, acabou o absolutamente campeonato parado. chinês, Acabou, Mas ele estava estava... parado, de férias. o irmão dele, né? O irmão dele é o camisa 10 do Marcílio Dias no Campeonato Catarinense, o Juninho Tardelli. Ele passou muito tempo agora em Balneário Camboriú, em Itajaí, acompanhando o irmão também. E por lá deve ter se preparado alguma coisa. Não vai ficar esses parado. jogadores dificilmente deixam de treinar, porque sempre tem uma esteira em casa, ou tem um preparador físico ali ajudando, algum profissional. Mas é óbvio que em questões de ritmo de jogo, enfim, existe também todo um... Tem que se enturmar agora com esse time do Grêmio, né? Diferente. E a gente tem que Ainda lembrar... mais se ele queria voltar, né? Porque a gente sabe que ainda existe uma diferença física, pelo menos, entre o futebol da China, o futebol da Ásia, com o que é futebol sul-americano, futebol europeu. Mas se o jogador tem o interesse em sair do futebol da China ou da Ásia e voltar para o mercado que é um pouco mais competitivo fisicamente, imagino que mas já há tenha de se- trabalhado a questão física Há também. de se né? considerar Pensado nisso, que pelo o menos. time do Grêmio, da forma como vem jogando, da forma como vem atuando, tá muito fácil de se adaptar, né? Você tem o Montoya e o Viseu que chegaram há pouco tempo e já demonstram que estão se adaptando muito rapidamente. Se o Tardelli conseguir se adaptar rápido, vai Mas questão- a gente só, mais fácil. Rogério, tem que lembrar que o Renato vai dar mais uma oportunidade pro André, vai dar oportunidade Não, pro Viseu, vai, pro Marinho, pro vai. Montonha, para depois dar pro Tardelli. Não, porque, O Renato é assim. até porque nós temos todos os campeonatos aí. Quantas competições são? 4 competições? 4 competições. Então vai haver Tem esse jogo pra rodízio, todo não tem mundo. dúvida alguma. Agora a questão da Ásia, o Bruno, eu entendo que é muito mais a questão técnica, tá, do que a questão física. Porque aquela turma daquele lado lá, o que corre, amigo, japonês, chinês, sim. coreano, eles fazem do futebol mais a velocidade do que a técnica.
Então, talvez a defasagem do Tardelli pudesse ser alguma coisa na parte técnica, mas não na parte... Ele tem que estar muito preparado para correr com aquele pessoal lá, não é fácil. Depende, tem o outro lado, né? Se os outros correm, quem tem que jogar é o brasileiro. Mas é isso que eu estou falando, é na parte técnica. Não estou falando na questão de velocidade. Ele tem que estar preparado, porque senão atropelam ele também. Olha só, o Felipe Maranguelo bota no nosso WhatsApp assim, ó, o André virou um problema hoje, como o Rogério bem colocou. Ontem sua escalação, hoje é apenas administração de grupo. Vamos ver até quando, diz o Felipe Maranguelo. O André, se não tivesse custado os 10 milhões que ele custou, já estaria liberado. Mas vai ser utilizado, como concordo. o Rogério lembrou, Concordo. são muitas competições. O Grêmio hoje está formando o time, dá para perceber, está formando o grupo para enfrentar mais de uma competição. Não vai ser aquela coisa de poupar Tem todo um outro- mundo o e André- jogar com um time muito fraco. O André, eu acho nas que não outras é competições. problema. O problema seria se o Jael ficasse, entendeu? Porque aí o Jael era o Corresponde. titular, estava correspondendo, a torcida envolvendo o Jael. Que daí a torcida ia querer O André vai ter que conquistar o seu espaço, inclusive junto ao torcedor. Vai Sabe ser que conquista fazendo gols. Sabe que também a gente pode observar o copo meio cheio, né? O Jael e o André, teoricamente, para o André, era uma disputa que ele, inconscientemente, talvez jamais imaginou que existiria. Porque ele entende, há um entendimento geral que, tecnicamente, o André Ele é é melhor superior. que o Jael. É. Agora, não existe mais isso para o André. Talvez até para o André seja uma nova motivação. Porque agora ele vai ter que competir com o Viseu e com o Tardelli. Porque ele sabe assim, olha, se eu não for melhor que o Viseu e o Tardelli, eu nunca vou jogar. E olha que para ser melhor que o Viseu e que o Tardelli, é bem mais difícil do que ser melhor que o Jael. Tecnicamente, eu estou falando, né? Não dentro de campo que o Jael era O melhor. Tardelli está previsto chegar agora 1h30. 1h30, O que me passaram aqui é que ele já está em Porto Alegre. Já chegou. Já desembarcou. Já desembarcou, Tá está só aguardando a liberação para Bom, poder passar Vamos pro ver se a torcedor. gente consegue ter algum material aqui ainda, senão a gente vai ter mais adiante no jornal da RDC, no Dois Toques com o Cadu, né? Vamos ter mais adiante, não tem problema. Olha aqui, ó. Muita gente de fora do estado aqui, né? A família tá, o meu primo Gedi Camargo está lá no Mato Grosso nos acompanhando, o Renato Mal Ribeiro, gremistão, lá em Curitiba também acompanhando, certamente satisfeito com a contratação. Deixa eu ver quem mais que eu identifico que é fora daqui. O meu primo Gedi Camargo está dizendo, vocês têm criatividade e genialidade suficientes. Eu confio nas matérias que vocês tratam. Olha, muito obrigado. Isso aí é uma responsabilidade para todos nós, hein? Ou seja, as nossas opiniões aí, os assuntos que nós tratamos, não só para o meu primo, mas para o nosso público. O Neto Nogueira, querido amigo lá, Potiguar, lá do Rio Grande do Norte, está conosco também, acompanhando. Aliás, o Rogério Maia, né, treinador de goleiros lá no Vitória, agora, e também da seleção, auxiliar do Tafarel na seleção. A Laura Amaral, que está, eu acho que a Laura é em São Luís Gonzaga, né? Não tenho certeza, é prima também. A família está em peso, né? Na família está em peso, tem Quantos que ser dias assim. tu perderia fazendo a tua árvore genealógica, tu acha, Gil? Perderia bastante, porque pelo lado da minha mãe são 10 irmãos, pelo lado do meu pai são 5 irmãos, e vários desses irmãos tiveram muitos filhos. Então, Caraca. não, eu diria assim. Mas aqui sabe dentro, quem tá contando mas todo dentro desse mundo estúdio adiante, dava para então. fazer. Dentro do estúdio dava para fazer. Não, o que eu digo é o Tamanho seguinte, de- dentro do estudo dá para fazer só os nomes. Como é que é o Mas se churrasco todo do esse povo, né, ao mesmo tempo assistisse, acabou o Ibope. Nós ia liquidar aqui, Como é que é né? o churrasco do Ia domingo, liquidar. Rogério? Pô, aí tem que ser lá, só em São Luís Gonzaga. Lá, né? Só para não fugir muito dessa parte do Grêmio, quando a gente vai falar de Inter daqui a Pode pouquinho. ser daqui a pouquinho Claro, do Grêmio o que ainda? manda. Daqui a pouquinho, porque eu vou dizer para vocês agora o seguinte, hoje é quarta-feira, né? Saiu até um R meio cultural aqui, meio Um carioca, R meio mas não Guilherme. tem, meio cariocado. É o seguinte, sexta, sábado e domingo, o Estação Verão Sesc está também em Porto Alegre agora. Então, não perca essa oportunidade, você que já conhece o Estação Verão Sesc do nosso litoral, que é tradicional nos meses de verão,
agora você tem também, já teve todo o mês de janeiro e tem esse mês de fevereiro, a oportunidade de aproveitar o Estação Verão Sesc aqui em Porto Alegre, com diversas opções sempre gratuitas, opções de lazer e de esporte para você. Fica ali na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias, naquela parte, né, onde terminou ali a revitalização da Orla, já vem o Estação Verão Sesc. Então, você tem a oportunidade, sexta, sábado e domingo, de aproveitar essas atrações. A promoção completa, a programação completa, melhor dizendo, você tem no site do Sesc. Basta acessar sesc-rs.com.br e você tem toda a programação do Estação Verão Sesc. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fê Comércio Sesc Rio Grande do Sul. Estação Verão Sesc, muito mais diversão para o seu verão. Vamos conhecer mais uma unidade do Vivenza Serena, esse loteamento que é em Canela, bem próximo ao centro de Canela e que é realmente espetacular. A casa número 5 para você conferir, são 6 unidades. São 6 unidades, né, Guilherme? Unidades, então é um condomínio pequeno justamente para você ter uma absoluta privacidade, né? A casa número 5 para você ver. Vivenza Serena, como eu disse, em Canela, próximo ao centro da cidade, são 6 unidades, cada uma com a sua característica, ou seja, cada casa tem a sua identidade própria. Bom, aqui nossos amigos internautas, o meu sogro está dizendo aqui, o Esteban Lebed, então o Jael vai se vestir de geisha por lá? Não, ele vai ser servido Samurai. pelas geishas. Vai ser o samurai lá, sem dúvida alguma. O Samurai cruel. samurai cruel. Mas tem que brigar. Olha aqui, ó. O Paulo Goldin está nos dizendo, não tem mais desculpas. Esse é o outro lado das contratações. Ó. Não tem mais desculpas, não tem mais que escolher competição, pois com este grupo que o Grêmio montou, tem como disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e brigar parelho com os outros clubes pelos títulos. Se vai ganhar, não sabemos, mas tem que brigar. Esse é o outro lado da moeda, né? Se criou esse grupo todo... Esse é o outro lado da moeda, só que a gente tem que lembrar que o Palmeiras, atual campeão brasileiro, tem 3 times. O Grêmio está montando 2. Então é um pouco diferente ainda a briga. E só com essa questão da chegada do Tardelli, que eu ia falar antes da propaganda do Vivenza Serena, o Grêmio, eu não sei, Diogo, até vocês que acompanham mais também a questão do Grêmio, se o Renato faria uma mudança do esquema tático, tirando o Michel, deixando só o Maicon de volante, colocando Tardelli, Luan, Viseu, Montonha, Everton, o time ia ser faceiro. Jogaria com volante a menos, mas é uma outra alternativa para jogar com todo mundo. O Renato sempre disse que ele é ousado, né? E que ele faria, mas eu não sei, eu não apostaria numa troca assim. Ano passado, quando o Grêmio ainda tinha o Arthur e o Maicon como volantes, muita gente já questionava antes disso e o Renato colocou. Mas o Grêmio sempre teve na sua zaga um enfrentamento de mano a mano constante. Jeromel e Kahneman batendo de frente com os atacantes, porque nem sempre tem alguém na sobra em função disso. Eu não sei se o Renato vai continuar arriscando assim, ou se ele vai jogar conforme o adversário, né? Você pega um adversário mais fraco, em casa, consegue botar o time um pouco mais para cima. Se não, você tem que botar Michel e Marco, tem que colocar o Montoya. Como é que ele terminou o jogo? Quando você fala mais fraco, me ocorre isso. Como é que ele terminou a escalação do jogo contra o Avenida? Com um volante. Ele tirou o Michel e colocou o André, se eu não me engano. Ali ele já começa... É um teste. Exatamente isso. É por aí que eu vou. Então, vai ser maleável. Eu acho isso. Vai ter o esquema de sempre, vamos dizer, para a rotina dos adversários de enfrentamento maior.
e quando puder ele vai fazer isso. Porque você tem o Montoya, por exemplo, você joga com Michel, Maicon e Montoya aberto, já não é tão faceiro, já é um jogador que centraliza, o Montoya é um jogador que centraliza um pouco mais, não ataca muito, volta para marcar. Se você tem o Marinho aberto pela direita, por exemplo, é um jogador que já não volta tanto, que fica mais. Se você tem Léo Moura na lateral direita em algum jogo, você não pode ter o Marinho na frente, porque Tu teria vai ter muito Cortez, espaço. tu Exato. teria o Bruno Cortez para Então, jogar mais recuado e o Juninho Capixaba quando tiver que fazer o mais Renato, ofensivo. mais do que nunca, vai ter que quebrar a cabeça na hora de montar a escalação, sempre para não Olha deixar aqui, lá ó, atrás. Como o ele disse, uma Mastra- boa dor de cabeça. O André Mastracurta está dizendo aqui, estamos no início de temporada, plantel é importante com certeza. Tem de dar continuidade e entrosar o grupo. Tá? Então, acho que é por aí. O Paulo Bom, boa tarde. Não acham uma contratação arriscada pelo valor do salário, apesar de ser um bom centroavante? Mas salário, ele vai ser o... Depende. Vai ser Vai. o salário mais caro do Brasil. Vai ser o salário mais alto. Sim, só tem. o Ricardo Goulart, mas é que daí é metade do Palmeiras e metade é do É Shandong Luneng? Guangzhou, né? Guangzhou Evergrande, obrigado. Tá, mas o salário do Tardelli é integralmente o Grêmio, não tem nada a Sim, ver não, com não. o Tô dizendo clube assim, se a chinês, gente nada. pegar um clube brasileiro pagando para um jogador, o Tardelli é o A maior. metade do Ricardo Goulart não é maior que o integral Isso, exatamente. do Tardelli. Sim, mas o total do Ricardo Goulart é maior que o do Tardelli. Isso, só que daí o Shandong Paga metade. O Guangzhou, perdão. Bom, É que é tanto Shandong, Guangzhou, Xangai. É que daí chega a Nós- responsabilidade também. Como é que tu tem o atacante que recebe o maior salário do futebol brasileiro e ele joga na reserva de Viseu que tá dando resultado? Não, o Tardelli vai jogar, Não, naturalmente. vai mas jogar, é que daí naturalmente vai jogar. Agora é o seguinte, essa gestão é uma gestão de grupo tanto do treinador quanto da direção também. Ah, mas o Renato É? ali, ele É consegue. evidente, é evidente. Né? Então eu acredito que isso não vai gerar, como diz o Márcio Martins Fraga, fogueira das vaidades. Mas Até- tá faltando jogador ainda ali. Tá até- faltando zagueiro. Ah, não, ele vai vir. Mas justamente, você pega, por exemplo, os zagueiros. Jeromel sempre teve um salário, o Kahneman também um salário diferenciado, o Maicon um salário, o Luan um salário tem que ter diferenciado. um atacante de salário diferenciado. Tudo ok com o Pedro? Tudo ok com o Pedro Oliveira. Então, já vamos ver como é que está a movimentação lá no Salgado Filho com o repórter Pedro Oliveira. Pedro. Estamos aqui direto do aeroporto, onde daqui a pouquinho Diego Tardelli está chegando. A festa que a torcida do Grêmio faz é muito grande. A polícia deu uma expectativa de cerca de 2.500 torcedores estariam aqui. Até agora, esse número não foi passado para a imprensa, não se sabe ao certo quantos torcedores estão aqui. Mas a torcida é muito grande, muito barulho. A expectativa para a chegada de Diego Tardelli é muito grande. Daqui a pouquinho ele deve estar chegando aqui com o aeroporto, no portão 8, aqui na Sertório, no aeroporto Salgado Filho. Volto com vocês aí no programa Virando o Jogo, Rogério. Valeu, Pedro Oliveira, muito obrigado. O Pedro está lá e, inclusive, ele já fez umas imagens também, né, do ambiental. Você pode ver atrás dele a torcida do Grêmio, não poderia ser diferente, entusiasmada, esperando aí para fazer a recepção ao Diego Tardelli. Mas só vamos dar uma olhada nesse ambiental aí, é com áudio, né? Isso, é um Com áudio. videozinho Vamos com ver. a torcida. Vamos ver e ouvir aí. Esse é o Pedro Oliveira que está lá no aeroporto. Diga. Surpreende vocês essa quantidade de torcedor, né, no aeroporto para receber o Tardelli? Isso me Eu surpreende. não esperava tanto Me surpreende torcedor. muito por conta que quando o Grêmio voltou da Argentina com a vitória sobre o River Plate, não tinha nem metade desses torcedores. É que a expectativa por um jogador como o Diego Tardelli é muito grande, né? Especialmente porque o torcedor do Grêmio, ele tinha uma visão do início do ano, e até isso eu vi nas redes sociais ontem, que foi uma campanha que se criou de pedido de desculpa para o presidente Romildo. Porque no início do ano o presidente Romildo falou que o Grêmio passaria por uma transição. E que na transição da troca de elenco, o time seria mais forte, mas não se viu investimento. No último dia do ano ele fez Não se essa viu, promoção. né? Não se viu investimento nenhum. Assim, o Grêmio não fez grandes Ele contratações. chegou a falar que seriam 4 ou 5 reforços em nível de titularidade. Isso. E aí depois Parte se falou, da torcida chegou a falar em desmanche ainda, né? Quando o Grêmio perdeu o Ramiro. teoricamente, em números, foi um desmanche. Sim. Né? Mas o Grêmio conseguiu se reforçar
muito bem Tá, com mas outros jogadores. Já vieram 3, né? Vieram 8, né? Quase. Não, sim, mas eu digo desses aí. O Tardelli agora, o Viseu e o Montoya. Sim, 3 titulares. E a recuperação do Marinho que pode ser como um reforço também. Mas se eu ele for digo- avaliar. Mas se a mas gente eu digo colocar dos que todos os foram jogadores que o Grêmio contratados. contratou essa janela, vamos lá. Tardelli, Titular. titular. Ou briga ali pela titularidade com qualquer um. Tá dentro dos Viseu. critérios do presidente. Viseu, Romildo. também. Montoya. Montoya, também. Rômulo, também. Também briga. Ele Briga tá ali com o numa Michel. briga com o O Júlio Michel. briga também. O Júlio briga com o Paulo Vitor pela titularidade. Por mais que o Paulo vá começar como Mas titular. para mim ficam abaixo esses dois aí Ficam dos abaixo 3 do- primeiros. Ah, não, Sim, claro, mas sim, eles claro. brigam para ser titular. É Eles não, outro vão nível. eles não vão deixar de, por exemplo, assim, ó, não é uma coisa, Rogério, que hoje, se a gente perguntar pro torcedor do Grêmio, quem é o titular do gol? E aí? O torcedor do Grêmio vai dizer assim, olha, Mas aqui na bancada mesmo pode ter uma discussão. Eu acho o Júlio César, você pode achar pois o Paulo. é, e eu acho que isso é bom pro Grêmio. Se o nível for alto, né, de competitividade dos dois. Se for abaixo é ruim, claro, por óbvio. Mas, por exemplo, Mas já mostraram que a régua é alta. a né, régua é os dois. alta, então é assim que eu acho que o Grêmio se movimenta. E o Grêmio está comprando o Juninho Capixaba. Hoje o Grêmio chegou ao ok com o Corinthians pelos 6 milhões Que idade e está tem o comprando Juninho? 21. E que idade tem o Cortez? Ah, o Cortez está quase 30. 30. Ou passou do 30 agora, porque ele já era um jogador mais experiente, o Bruno Cortez. Mas ficou com dinheiro em mãos, né? Para mim, o Juninho Capixaba é dinheiro em mãos. É cheque em branco. Muito mais caro do que outros laterais recentes que o Grêmio contratou, como Alex Telles e o Wendel, que deram um retorno financeiro muito alto, mas 6 milhões de reais é muito recuperável. E Com o um Juninho jogador com Capixaba. muito potencial que já mostrou de um ano para o outro a evolução e que tem tudo para evoluir mais ainda esse ano. Por falar- Agora como um segundo reserva, né? É. Por falar em potencial, olha o que nos diz a Maria de Lourdes, a Lu, aqui pelo nosso Facebook. Boa tarde a todos. Adoro o programa, assisto todos os dias. Muito feliz com o Grêmio e suas contratações. A RDC tem os melhores programas de esportes do Rio Grande do Sul. Parabéns. Tá? Muito obrigado. Lu, muito obrigado pelo teu carinho, um beijo grande e tenha certeza de que mensagens como a tua, assim como as demais, mas essa nos falando diretamente, nos enaltecendo, nos leva a uma responsabilidade cada vez maior de fazer sempre o melhor para vocês. No nosso caso aqui, da gente ter sempre um bom debate e ter as informações o mais detalhadas possíveis aí para vocês. Tá? 31 tem o Cortez e o Rogério. Não é 31. tão velho assim. Não, pois é, mas... O Sérgio Luiz Ritmo Moreira estava dizendo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo estão inflacionando o futebol. Se não ganharem títulos, implodem. Mas é muito difícil que um título esses 3 não ganhem. O Palmeiras ganhou o Brasileiro do ano Não passado. tem para os 3 título. De mesma expressão. Tá, mas se um ganha Libertadores, outro ganha a Copa do Brasil e outro ganha Campeonato Mas Brasileiro... olha, o campeonato mas é brasileiro. muito maior que o todos, campeonato né? brasileiro fica entre esses 3, por conta de elenco. É, isso aí. Agora, a Copa do Brasil, que é mata-mata, pode ter um São Paulo, pode ter um Cruzeiro. O Inter. Mata-mata, O Internacional. tudo pode acontecer, muito É que o difícil. Inter é o maior entre os times do futebol brasileiro que não se espera muita coisa. Você tem uma Copa do Brasil hoje, por exemplo, você pega um Santos, já Um empresta. Sampaoli da vida, meu amigo. Então, assim, tô agora curioso nessa pra ver o questão de Santos. inflacionar e de daqui a pouco, se não eu ganhar não- nada, quebra, eu acho que o Grêmio fica um pouco diferente ainda de Flamengo e Palmeiras por causa do dinheiro que é investido nesses times. O Eu vou dinheiro da fazer- TV, o dinheiro de patrocínio, que o Grêmio não tem. O Grêmio está fazendo essas contratações, gastando pouco para trazer esses jogadores. Pouco? E com dinheiro do Pouco, Não, o perto de Tardelli vem de Palmeiras. graça, por exemplo. É, o Não. investimento é salarial. Não, mas aí na contratação do passe. Não vai ter os 6 milhões do Juninho Capixaba. Mas o investimento... Sim, mas é Não, alto. 60, diferente- mas não, Rogério, 40 Rogério, milhões. Rogério. É diferente pagar 40 milhões no Vitinho, que o Flamengo pagou. 40 ano milhões no mas é um- Vitinho, é um 60 no investimento. Arrascaeta. Não, mas assim, ó, Rogério, eu concordo com o Otávio, sabe por quê? Ontem me falaram uma coisa que eu não tinha pensado e eu vou fazer esse cálculo de tarde. Eu tô no setor do Grêmio à tarde e vou fazer esse cálculo aí. O Grêmio, com a contratação do Diego Tardelli, igualou ou passou no máximo 20% o valor da folha do ano passado. Claro, liberou Cícero,
Douglas, que tinha bons salários, Quer contar aí? Ramiro, Groy. Quer contar aí? Vamos? Groy, R$500 mil. Não vamos dar tempo de contar. Senão, Só no Groy. Não, eu acredito em vocês, Só mas no não Groy, precisa, porque só no Groy dá metade do Tardelli. nós estamos viajando muito aqui. Vamos esperar Semana mais cheia de informações. treinamento, Rogério. O Internacional tá redondinho, tá tudo certinho. Não, mas com tem que ele. ter as informações também. Temos Copa do Brasil hoje, né, para 2 clubes gaúchos aqui. Já temos 2 gaúchos classificados, Juventude e Ipiranga para a próxima fase. E podemos ter 2 hoje, o São José e o Avenida. A gente vai falar em seguida sobre isso. Eu só queria saber, o Facebook está no ar aí, tudo tranquilo? Pra mim é só tá. do meu notebook aqui que está travado? Pra mim tá aqui, tô notebook. bonito aqui, pelo que eu tô vendo. Vou botar fora esse notebook aqui. Não, pode mandar lá pra casa. Não dá, não dá nada. Se der pra jogar CS, pode levar pra minha. Não dá, já vou mandar para a fábrica lá, porque ele liga quando ele quer. E agora também não está pegando o Wi-Fi direito. Muito bem. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe hoje mesmo o Banrisul Digital, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc, já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Bom, vamos atualizar aí as informações do Internacional e focando, né, esse xodó que agora é xodó da torcida, xodó da imprensa, já é seleção brasileira, né? O Pedro Oliveira, antes de ir lá para o aeroporto Salgado Filho, acompanhou aí o Internacional, né? E vamos falar do Pedro Lucas aí. Vamos lá, Pedro. Depois de um pouco mais de um mês no grupo profissional colorado, Pedro Lucas já marcou seu primeiro gol com a camisa do Internacional. Está encantando a torcida. Eu fico feliz pelo apoio da torcida. A torcida está sempre lembrando de mim, sempre me apoiando. Há tempos, desde o ano passado na base, há anos já eles vêm me apoiando. Fico muito feliz com isso. Em pouco tempo, o garoto já está pedindo a sua vaga no time titular, em disputa com Santiago Trellis. Pedro já tomou vantagem. Eu acho que no momento que tu faz parte do elenco profissional do Inter, tu tem que estar sempre te preparando, se for para entrar como titular, se for para ser reserva. Até porque a gente não trabalha com essa nomenclatura. Isso é só um nome, que titular e reserva, que é todo mundo um grupo só, todo mundo é importante, tanto que foi provado isso no jogo, que quem saiu do banco conseguiu também continuar a qualidade do time que estava jogando. 6 gols feitos em 6 partidas disputadas. Este foi o número do Internacional neste início de campeonato gaúcho. O jovem Pedro Lucas, junto de Nico Lopes, foram os únicos a marcar gols, sendo atacantes do Internacional. Para o garoto Pedro Lucas, este número é favorável, mas para o resto do ataque do Internacional, este número não é nada agradável. Eu fico muito feliz por isso, mas eu consegui fazer o gol, consegui marcar por conta da ajuda dos companheiros, a grande jogada do Neilton. Eu acho que todo mundo tem uma função muito importante. Às vezes, o ataque muitas vezes é cobrado por não fazer gols ou por fazer gols. Pedro pretende ser ídolo do Colorado e já tem até inspiração para este feito. Sempre falo aqui que eu gosto muito do Fernandão, gostava muito de olhar ele jogar. Eu não consegui assistir ele pessoalmente no estádio várias vezes, poucas vezes foram as que eu consegui olhar, mas bastante vídeos eu vi, bastante gols. Já adaptado, que o garoto quer marcar muitos gols com a camisa do Inter, que nem Fernandão. Quando eu não estou desconhecendo a qualidade que já tem esse menino, Pedro Lucas, menino que tem que idade, 19? 21? Não, 21. 21? Tá, então vamos esquecer de menino, tá? 21 é homem feito, ok? A gente tem mania no futebol de tratar o garoto, menino... Tem gente que chama o Neymar de menino até hoje. Vamos parar com essa frescuragem. 21 anos é homem feito. Já conheço muitos com 21 anos que são pais de família, né, casados, com filhos, enfim. Pode não ser o caso dele, mas 21 anos. Então, é jovem, está começando agora,
Só que quando eu digo isso, é a paixão do torcedor, a paixão da imprensa, é justamente nesse aspecto. Deixa o jogador se fortalecer no grupo profissional, porque senão a expectativa gerada é muito grande e passa a ser prejudicial, inclusive para o próprio jogador. Já vimos vários casos assim, vários casos. Eu, particularmente, entendo que ele, como disse o Odair depois do último jogo, ele vai ter que, através de treinamentos e tudo mais, cavar a sua posição de titular. O Odair que diz muito a questão da idade não interfere. Pode ter 20 anos, pode ter 30 anos, tem que mostrar futebol dentro de campo. Mas o Pedro Lucas, ele vem correspondendo às expectativas. Se juntar os 3 jogos que ele tem, não dá 1 no total, pelo tempo dentro de campo, se eu não me engano. Só que ele está suprindo uma ausência de Leandro Damião. Entrou o William Potker como centroavante, não deu resultado. Entrou o Sobis como centroavante, não deu resultado. Entrou o Trellis como centroavante, não deu resultado. Resultado, eu digo, fazer gols. O Pedro Lucas, no seu gol, fez uma oportunidade, Neilton deixou ele na cara do gol. Que, aliás, ontem, né, eu fiz uma crítica e depois eu ouvi a coletiva do Pedro Lucas e ele fez questão de agradecer ao Neilton pela jogada. Eu acho Pronto, que assim, agora ele pode ser titular. Então. O Odair, Ele agradeceu o Neilton já, agora ele pode ser titular. Não, Pra mim, ele é titular. Se o Odair pensa que o Pedro Lucas precisa ter rodagem, precisa jogar, Depende e o Odair do Odair. continuar colocando o Pedro Lucas para jogar, tá ok, tô de acordo. O problema é dizer que o Pedro Lucas precisa jogar e daqui a pouco não botar o jogador. Não é então, precisar jogar. Depende do Odair Não também. é precisar jogar. Existe treinamento que é justamente para isso. Mas... Não é só o mas jogo. ontem ele jogou... E para mim, o gol que ele fez contra o Juventude, a mim não diz absolutamente nada. Pior é se não fizesse, absolutamente Rogério. nada. Não, mas se não Tá, fizesse... Rogério. Se não O Trellis fizesse perdeu aquele uns gol... golzinhos Mas não, assim que- não, daquele jeito Tá, não. tá. Nunca foi oferecido uma papinha pro Trellis como foi oferecido pro Lucas, pelo amor de Deus. Olha. Daquele jeito Vamos não. a treinamento, então. Daquele Bruno, jeito não. a questão Pobre do Trellis, treinamento. coitadinho. Ontem o Internacional Daquele fez jeito, um não. jogo treino, ganhou de Você 6 a tem que 0 deixar de ser o Pedro apaixonado. Lucas. Se apaixona Mas não é logo porque é apaixonado, um joga guri. melhor que o outro. Mas deixa ele mostrar isso. Ele Mas vai já ter tá tempo mostrando. de mostrar. Mas Nos mostrar o quê? treinamentos. Aonde? Nos Ele treinamentos treina do bem, CT, ele para faz de gol, gigante. Então, ele se joga. ele treinar bem, o treinador vai fazer justiça a isso Sim, e vai mas colocar. e tá fazendo. Agora, que tal Não uma sei. babação em cima do Pedro Lucas é uma grandeza. Mas tem que pensar o seguinte, Uma se você grandeza. não tem ninguém, você tem o Pedro Lucas, são os Pedro Lucas. Você tem outros jogadores. Mas não quem? tem, Mas o Internacional... O Trellis não o jogou Internacional- nada no o Interna- passado. Mas... que no Nada, passado? o Trellis não jogou mas nada ele não no passado. estava aí. Sim, mas não jogou no futebol brasileiro. Não, mas é, tudo e bem, esse mas ano deixa não está jogar. melhor que ele. Tá, mas o no Jael não campeonato. jogou nada nos outros, chegou aqui, não estava jogando Isso. e depois foi o Jael. Parabéns pro Jael, o Trellis não conseguiu. Então deixa o Trellis, mas o Trellis tem 2 meses, nem isso. O Jael, O Jael Pedro com Lucas tem 2 um jogos. mês conseguiu. Não, o Jael não. Cansamos de dar porrada no Jael, o Jael ficou um tempão aí sendo criticado. Sofreu até ele lesão ser quando enaltecido. chegou. Ah, não. Então não. Mas o Jael não esse tinha negócio concorrência do muito Pedro raro. Lucas. Jael É sofreu muito uma raro. lesão no joelho também logo que chegou. E o Jael não tinha concorrência do 6 Pedro anos, Lucas. Está muito oba-oba em cima do Pedro Lucas. Pode ser o centroavante da seleção brasileira. Espero que seja o centroavante da seleção brasileira. Né? Uma produção do futebol gaúcho que vai ser titular da seleção brasileira, goleador de Copa do Mundo. Desejo todo sucesso Não, esse aí tá para o Pedro machucado. Lucas. Mas, hã? Esse aí tá machucado, o cara que vai ganhar a Copa tá machucado. Não, mas então aí, É Pedro aí também, agora mas já começa com essa história? Não, calma, gente. Não, mas o Rogério, assim, ó, o torcedor do Internacional, eu ouso dizer que ele vai concordar comigo e com o Guilherme Agora, Passo. aí o Pedro Lucas entra, não joga bem uma partida, Mas não vai ser criticado. perde um gol feito, já vai começar o zuzunzum, porque era uma expectativa muito grande. Não vai. Mas pelo menos vai jogar mais que Trellis. Não sei. O menino Mas já entrou, tá jogando? O menino Não sei, entrou contra o não sei, Brasil. porque ele deu... Sofreu a falta? Sofreu a falta do gol. ele fez Meu o gol Deus contra do céu. o Juventude. Vocês vão continuar sofismando Mas pra o cima que de o mim? Trellis fez, Rogério? Vão continuar sofismando pra cima de mim? O que o Trellis fez? Por favor. Me diz o que Por que ele fez. favor. Então, só vale se tiver jogada pontual. Se não tiver jogada pontual, Mas é não que os existe mais pontuais jogador. do Pedro Lucas são Por para favor, salvar o Inter. Por favor. Quando ele tiver se comprovando, eu vou ser o primeiro a admitir, olha, tem que ser titular. Mas assim, mas qual é a na comprovação marra, do Trellis? Na marra, mas o Trellis é o titular até Mas por agora. que o Sobis não pode ser, então, o titular na função de 9? É, o qual é a Potker comprovação do 9? Mas Trellis? eu não tô, Por mas que eu, tem que ser o Trellis? Mas eu não estou falando, Ele não tá mas eu não correspondendo. estou defendendo o Trellis, Guilherme. Eu estou apenas Mas quem é o camisa reduzindo 9? essa questão, mas pode ser o Rafael Sobis. Não pode, não tá jogando. Mas, não tá dando Guilherme, resultado. tu me perguntou por que tem que ser o Trellis. Não tem que ser o Trellis. Então, mas por
que não pode ser o Pedro ser, Lucas? Mas o que eu estou só é procurando, né, na minha opinião, segurar esse entusiasmo desmedido que eu estou observando a respeito de um jogador que está começando ontem. Mas é que não é ele, isso. ninguém está Se ele entusiasmado entrar, com o Pedro. Se ele entrar e comprovar isso, se ele fizer tudo... Eu vou lembrar um jogador aqui Mas que ele não entrou fez? no time do Internacional, tá? Pegando o próprio Internacional, com 17 anos de idade, e se mostrou um jogador com uma experiência surpreendente, e qualidade nem se fala, muito acima de jogadores de mais idade, que foi o Mauro Galvão. Extra classe, o Pedro pode ser essa classe? Pode, mas hoje ainda não é. E eu estou vendo um movimento da mídia e que contagia o torcedor, que daqui a pouco, olha, nem o Pato, nem o Alexandre Pato teve isso. Tá, mas qual é? Nem o Alexandre Mas Pato. a minha pergunta eu acho que não é tão difícil de responder. O que o Trellis fez a mais que o Pedro Lucas em campo? Não, o que o Pedro Lucas está fazendo mais do que o Trellis? A falta do gol contra o Brasil de falta, Pelotas, o gol contra o Juventude. É o mesmo minutos. discurso, o mesmo discurso. Não, que tinha Rogério, com o Jael. eu te mesmo respondo discurso. simplesmente. Durante os treinamentos em jogos de campo reduzido, jogos de 2 toques, o Pedro Lucas faz 3 vezes mais gol que o Trellis nos treinamentos. Tá bom. Se isso for o entendimento do treinador, vocês estão acompanhando e por isso vocês fazem a defesa. Eu estou dando a minha opinião a partir do que eu estou sentindo do mundo do futebol. E não está errado. Agora, se o treinador tiver o mesmo entendimento e a mesma observação que vocês têm, como essa que está fazendo referência, ele vai colocar o jogador. Ele vai colocar o jogador. E se ele entender, como ele disse e deixou a entender isso na entrevista, o Pedro Lucas vai ter que buscar, não sei exatamente qual foi a expressão do Odair, mas dando a entender justamente isso. O Pedro Lucas, ou seja, o próprio Odair está segurando esse Natural entusiasmo para ser coletivo. consistente, foi a frase dele. É que o natural do Pedro Lucas é 30 minutos em campo, uma falta pro gol e um gol. É que é isso que eu não consigo entender. O natural dele é isso. Por que ele não pode ser titular? Se for o natural, isso vai ser uma constante. Mas, vai Rogério, ser o uma menino sequência. jogou 90 minutos quase. Tira o menino, vamos parar com essa frescura. Ele é um menino. Ele tem quase a tua idade, rapaz. Ele é menino pra mim. Aí fica esse imaginário, parece que está todo mundo querendo ser pai e mãe do Pedro Lucas. O Vamos Pedro parar com jogou isso. 90 minutos contra o São Luís, fez uma partida razoável, nada mais do que isso, depois nunca mais voltou. Quando voltou, contra o Brasil, 20 minutos, uma falta e gol do Inter, mais 20 minutos contra o Brasil e gol, Juventude e gol. O Reinaldo Diogo está aqui, ó. O Viseu, com o mesmo tempo de jogo, já fez 2 e deu uma assistência. O Viseu é muito mais pronto do que o Pedro, né? E o time do Grêmio está Tem a mesma redondinho. idade. Mas ele foi a mesma lançado idade. antes. Mas ele né? foi lançado muito antes. Rogério, né, Rogério, não. Então, todas Aí a essas gente vai entrar numa circunstâncias é que vão discussão. fazer o jogador Não, ser titular. A gente vai entrar numa Mas- discussão entre Grêmio e Internacional que não Só- compara. só com- O Grêmio tá fácil de jogar com Só o Renato com- Gaúcho. O Internacional tá buscando o resultado. Só completando o que diz o Reinaldo Diogo aqui, tá? E o Pedro Lucas, alguém com uma perna só faria aquele gol. Tá? É Só muito pra completar. fácil falar Tá, isso. então vamos fazer uma comparação entre Viseu e Pedro Lucas. O Pedro Engraçado Lucas tem que eles não muito fazem. mais gol que o Viseu na categoria de base. Pega os números. Só no passado foram 27 e 29. Gente, só o para Pedro dar um Lucas toque jogou aqui. mais categoria Avenida de e São base. José. Nossa, tem Avenida- mais. Avenida e São José, representantes do futebol gaúcho hoje. Tá? O Avenida, com certeza, vai ser um time mais consistente do que foi contra o Grêmio. Pra mim não passa nem a Avenida nem São José. Sim, o Avenida tem o Guarani pela frente, né? O empate beneficia o Guarani. Assim como o São José tem a Chapecoense pela frente, com o empate beneficiando a Chapecoense. Então, tanto a Avenida quanto São José, para continuarem na competição, na Copa do Brasil, precisam vencer as suas partidas. Agora, vamos lembrar que tanto o Juventude quanto o Ipiranga, que se beneficiavam do empate fora de casa, Sim, esses eram os fortes, né? o Ipiranga contra o Votoporanguense, era isso? Isso, e o Juventude contra o Palmas de Tocantins. Se beneficiariam com o empate, estariam classificados. Venceram os seus jogos, ambos por 1-0, mas venceram os seus jogos. Então, né, Avenida e São José, mesmo que na análise comparativa com as equipes, como disse o Diogo, acredita que os dois sejam eliminados, porque Guarani e Chapecoense são superiores. Guarani que ganhou do Corinthians esse ano e do São Paulo esse ano. Então vem com moral para enfrentar o São José. E o técnico o Avenida. do Guarani conhece o estado, né?
É os Marlos. Eu acredito que o São José é capaz de tirar essa vaguinha da Chape aí. Eu também Gosto acho. bastante do São José, bem treinado pelo Rafael Jacques, mas o Avenida eu acho que daí tem uma missão bem complicada. A Chapecoense, que junto com o Figueirense, com 17 pontos, são os líderes do campeonato catarinense. Também não tá nas melhores fases. Bom, gente, nós estamos encerrando o programa desejando que a Avenida e São José passem, respectivamente, por Guarani e Chapecoense, assim como já fizeram Juventude e Ipiranga de Erechim. E tem Libertadores interessando ao Inter hoje, né? Sim, o São Paulo com Talheres. Né? São Amanhã Paulo, Talheres. certamente será o nosso principal debate. E ontem foi eliminado o Barcelona de Guayaquil, né, que o Grêmio ganhou naquela semifinal de 2017, foi eliminado pelo defensor do Uruguai, porque tinha lá sua Comebol tirado a vitória. E como tinha um Só jogador... argentino pode escalar. Vamos ver quando for. Essa é a Comebol. E o Palestino do Chile, né? Que pode entrar no grupo do Inter. Que ganhou do Independente de Medellín, em Medellín, nas penalidades. Meu Deus, aqueles pênaltis também, Jesus. Que horror. Vocês fiquem agora. Eu quero pedir desculpas aos nossos internautas que estavam pelo Facebook. Travou no meu computador aqui. Eu já vou jogar essa porcaria fora aqui. Tá? Fiquem agora na companhia agradável da Ali Klein com o Virou Moda e nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui com o Virando o Jogo pela RDC TV. Até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.